Fußball em Porto Novo. Estamos aqui no estádio da Associação Esportiva Palmeiras da Linha Baú, um dos clubes mais tradicionais aqui do município de Itapiranga. Já foi campeão municipal da primeira, campeão municipal da segunda divisão, campeão de aspirantes, campeão de juniores. É um clube de muita história que desde 1965 se mantém ativo aqui no município de Itapiranga. Como já falei, um dos clubes mais tradicionais. Um clube que em todos os lugares é lembrado. Foi um clube também polêmico, de muitas polêmicas, mas de muitos atletas bons, de muitos bons jogadores e proporcionou a todos vários e belos espetáculos de futebol. Eu sou Francisco Verno, atualmente sou presidente aqui da sociedade, Associação Esportiva Palmeiras. E hoje nós estamos aqui para relembrar um pouco a história do Palmeiras, porque é longa, né? E eu gosto bastante do esporte, desde que eu conheço e tinha condições de estar participando, joguei bola. Mas a princípio eu estou mais fazendo parte da diretoria e incentivando o esporte. E ainda então vamos relembrar a história do Palmeiras, né? Desde a sua fundação, desde que o pessoal já estava comentando, o Palmeiras antes já tinha um outro nome, mas o pessoal mais antigo depois vai relembrar. Então até posso começar com a primeira ata, né? A Associação Esportiva Palmeiras começou em 65. A princípio, bem exato, dia 6 de janeiro de 65. Daí, para começar, para presidir para fundar a primeira diretoria, foi convocado Martinho Schmitz como o presidente provisório para decidir a diretoria. Então, o primeiro presidente que foi eleito naquela época, em 65, foi Jacob Michels. E tesoureiro Aloysio Klein e o secretário Hugo Heck. Vendo aqui a ata, até foi feita aquela reunião na casa do Oswaldo Mesch. E os fundadores daquela época foram Jacob Michels, Pedro Canizio Link, Inácio Guido Link, Zeno Mesch, Roque Oswald, Ivo Mesch, Geraldo Fuchs, Flávio Guever, Pedro Amas, Bruno Oswald, Canizio Mesch, Hugo Heck, Martinho Schmitz, Telmo Mesch, Inácio Burri, Odilo Burri, Simão Emílio Scheffer, Egídio Praz, Nicolau Praz, Aloysio Klein e Oswaldo Mesch. Esses eram os fundadores da Associação Esportiva Palmeiras. Bom, eu ainda tenho toda a relação dos presidentes de 65 até 2022. Vou ler todos os nomes. Daí o presidente provisório era o Martinho Schmitz, Jacob Michels, Gerhard Fuchs, Aloysio Klein, Jacob Michels, Gerhard Fuchs,
Gerhard Fuchs de novo, isso foi 2 anos, né? 72 e 73. Guido José Verlan. Em 75, Guido José Verlan de novo. 76, Gerhard Fuchs. 77, Afonso Praz. 78, Aloysio Guido Klein. 78, Afonso Praz. 79, Inácio Guido Link. 80, Simão Schäfer. 81, Oswaldo Klein. 82, Wilson Gewehr. 83, Cílio Jen. 84, Cílio Jen. 85, Cílio Jen. Só relatando um pouquinho aqui, em 83, na 83 e 84, na função que o Cílio era presidente, foi feito esse campo aqui. Em 86, Afonso Praz. 87, Cílio Jen. 88, Cílio Jen. 89, Enio Michels. 90, Wilson Schmitz. 91, Afonso Praz. 92, Aloysio Fat. 93, Afonso Praz. 94, Afonso Praz. 95, Afonso Praz. 96, Zeno Paulos. 97, Zeno Paulos. 98, Roque Oswald. 99, Inácio Klein. Em 2000, Inácio Klein. 2001, Wilson Schmitz. Em 2002, Wilson Schmitz. Em 2003, Wilson Schmitz. Acho que foi nessa época que nós ficamos campeão, o maior campeonato que nós tivemos contra o Cometa, né? Isso foi naquelas épocas, olha, que tinha de torcida, era gostoso de assistir. Em 2004, Bruno Schäfer. Em 2005, Bruno Schäfer. Em 2006, Stanislau Rambo. Em 2007, Enio Michels. Em 2008, Milton Paulos. Em 2009, Milton Paulos. Em 2010, Enio Michels. Em 2011, Enio Michels. 2012, Bruno Schäfer. 2013, Afonso Praz. 2014, Afonso Praz. Em 2015, Wilson Schmitz. 2016, Wilson Schmitz. 2017, Wilson Schmitz. E de 2018 até agora, 2022, Francisco Verlan, a minha pessoa. Então, essa era a relação dos presidentes de 1965 a 2022. Eu ainda queria registrar, apesar dos que nós ficamos campeão da primeira divisão 2 vezes, né? Ainda ficamos já 3 vezes campeão da Aspiranto. Isso foi em 2007, 2008 e eu acho que 2010. Um ano não tinha campeonato. Daí ficamos 3 anos campeão do Aspirante, seguido. Daí nós pegamos aquele mesmo time e fomos jogar a primeira. Daí, mas daquele ano nós ficamos vice contra o Isabel. Daí agora, depois que nós assumimos, em 2017, 2018, daí nós reformulamos todo o time, né? Tudo piazada nova. Máximo que tinha era 23 anos. Mas daí nós participamos da segunda divisão. Daí ficamos campeão com esse time, né? Depois de jogamos a primeira, caímos fora já na primeira fase, mas o time ficou mesmo, né? Daí agora veio a pandemia, né? Mas o Palmeiras ainda está de pé. Nós não paramos. Sou Otávio Mesh. Era jogador do Palmeiras no período de 8 anos. Eu era morador aqui da linha Baú. Os meus pais moravam ali e com toda a família nós estávamos morando no mesmo lugar. E bem antigamente existia, então, um futebol também, onde eu me lembro muito bem certinho, onde eu vi o meu pai jogar bola. O campo era do vizinho, de Martin Schmitz, que jogávamos futebol lá, de morro para cima e para baixo. Então, geralmente ganhava aquele que jogava para baixo. O campo não era como os campos hoje são. O campo tinha as marcações em valetinha carpido, aberto como uma enxada. Você deve saber como é que funcionou. As áreas, todas as sinalizações do campo foi marcado assim, não como é hoje. Era muito divertido o futebol dele, mas acabou, todo mundo ia para casa e depois atrás dos seus compromissos.
E isso acontecia muito pouco. Acontecia, de repente, uma vez por mês. Outra vez, às vezes, 14 dias. Outras vezes, 3 semanas. Eles se combinavam um jogo que jogavam, um contra o outro. E eu me lembro muito bem, eu era um garai daqueles que sou hoje ainda, sentado na beira do campo, em cima de uma tora, um pau lá que estava lá sentado. Uma bola veio voando, eles antigamente jogavam muito alto, né? Sempre mais pelo alto, hoje é pelo chão. Cai em cima da minha cabeça. Quase esmaiei lá, chorei, o pai me levou para casa. Mas, próximo jogo, eu estava lá de novo sentado, olhando. Eu era fanático de futebol, gostava. Esse, então, era o primeiro time de futebol aqui de Baú. Primeiro clube se chamava Primavera. Nunca esqueço aquele nome. E aquele cara que chutou a bola alto, caiu na minha cabeça, era o José Scherer. Deve ser conhecido por todos os pessoal de Baú. Depois disso, lá o campo parou e dali para frente eu não me lembro bem certinho a época que foi, depois mais para frente, futuramente, então, depois mais, eu vinha jogando bola, mas aqui no Baú não tinha clube, aqueles tempos. Então eu jogava lá, jogava em Beleza, jogava no Itapiranga, que aquela vez era Itapiranga, hoje é o Cometa, e tinha o 7 de setembro também que eu jogava. Me recordo de muitos jogadores, principalmente onde eu jogava. O meu companheiro de aula, o falecido Laci de Mello, o João Afropec, o Arno Rabutsky, tantas pessoas que hoje, que eu me recordo, tem um vivo ainda, que é um tal de Pacas, que lá, morando em Ipurã, lá tem uma loja lá, jogava também. Os Bandeira, o Neto Bandeira, o Carlito. Depois tinha o 7 de setembro também, um clube daqui de Itapiranga. E assim, depois mais tarde, eu jogava em Laranjeira, o antigo Tamandaré era o nome desse time. Lá eu jogava quantos anos e lá aconteceu a triste notícia, me machuquei a primeira vez, que me levou até no fim do meu futebol, que encerrei aqui no Palmeiras. Lá eu me machuquei, depois eu joguei machucado ainda 2 anos lá em Beleza, onde eu estava jogando. Daí eu já era casado, casei em 62, estava morando lá em Laranjeira. E daí veio uma noite, eu ganhei uma visita aqui de Baú. Não só uma noite, quantas noites? De volta e meia nós visitava. Quem veio lá foi o Jacob Michels. Todos devem se lembrar dele, hoje falecido também. Fanático de futebol. E me convidou, se eu e o meu cunhado, Conrado Sen, vocês devem se lembrar dele também, era bom jogador de bola. Então, daqui, ele me pediu assim, ele me pediu em alemão: Otávio, wenn du und der Konrad uns mithelfen, tu mir eine kleine Fußball aufmachen. Então, ele pediu isso, que se eu e o meu cunhado Conrado ajudassem, eles iam começar um pequeno futebol. Respondi para ele: pequeno futebol eu não vou ajudar, quero ser um dos fundadores de um clube grande. Daí, mas ele se agradou demais. Então, ele me trouxe de volta para casa e fundamos o Palmeiras. Ali que começou. As primeiras reuniões, ali eu não me recordo direito se eu participei de todas elas. Tudo não. E de lá, então, nós já jogava às vezes umas amistosas por aí. Eu já era casado, já estava jogando mais para fora, e os meus irmãos estavam arrumando o campo já, trabalhando, na intenção já de
abri um campo aqui, que era o nosso potreiro, aqui, logo aqui do lado do meu pai. E daí foi fundado o Palmeiras, que eu ajudei, então prometi para eles que ia jogar, que ia ajudar eles também. Assim começamos, então. Daí nós vinha lá de Laranjeira para cá. Então, ali já tinha mais futebol, já era seguido direto, quase cada domingo. Então, para mim também não era fácil. Eu já estava machucado, mas jogando ainda, enfaixado, ia jogando, mas querendo ajudar. Aí eu joguei 8 anos aqui no Palmeiras, ainda aqui eu encerrei a carreira. Não pude mais jogar, porque não deu mais. Estava totalmente machucado. E não tinha, aqueles tempos, não tinha recurso nenhum para se curar, não tinha massagista, não tinha nada. E teve que me curar assim e até hoje estou mancando desse jeito. Então era essa fundação então, do Palmeiras. Então eu falei antes do antigo campo, que era do lado ali, e depois então eles começaram ali que então foi fundado, e nós vinha para cá, jogando, joguei 8 anos, e o Conrado então não jogou 8 anos, acho que jogou uns 5, 6 anos só. Daí eu e ele fazia zaga. E eu era acostumado a jogar na frente, mas que eu não pude mais correr, como eu sabia, e estava manco, então eu comecei a jogar na zaga para não forçar demais. Ali, então encerramos isso ali, assim. Foi na casa, daí abrimos o Palmeiras, que então estava em andamento já, e foi fundado oficialmente. E antes já tínhamos uma sociedade lá, eu me recordo, ali no Egídio Braz, bem na beirada da estrada. Foi comprado aquele salãozinho, que foi comprado lá de Linha Beca. Isso me lembro também. E lá tinha uma cancha de bocha também, que eu jogava, domingo eu jogava bocha. Mas isso não estava muito tempo lá. Quanto tempo, nem sei, mas muito tempo não. Dali depois, quando abrimos o campo, aqui no campo do meu pai, lá então foi jogado 10 anos. Eu joguei 8 anos, tive que encerrar. Mas o futebol estava indo ainda. E o pai já sempre cansado também, queria sempre... Não deu mais também, sempre. E isso, importantíssimo, vocês se lembrar daquilo e ficar sabendo. 10 anos foi jogado lá no potreiro do meu pai, na nossa família, melhor dito, toda a família. E sem cobrar 1 centavo de aluguel. Em domingos, então, casa cheia. Nós estávamos entre 11 filhos em casa, mas os pais tinham 13. Então vinha gente de fora também. Nós formamos o Palmeiras naquela época. Nós tínhamos um time muito bom, porque não era só daqui de Baú. Eu e o Conrado viemos lá de Laranjeira, lá de Jaboticaba, com a Sentinela da Fronteira, os Pertol. E eles nos ajudavam muito. E nós ajudávamos eles também. Cruzava o rio com caico, tudo a pé. Nós vinhamos de lá aqui no Baú e daqui nós íamos para lá. E eles vinham de lá, então havia uma turma de lá e nós lá de Laranjeira, nós vemos onde é que nós vamos. Vamos lá na casa do pai. A mãe, a coitada da mãe, se via às vezes, eu acho que às vezes muito louco, quase, por atender todo o pessoal. Tinha que fazer comida, e tinha que cuidar da casa, e nós era o interior, tudo tinha da base de tratar porco e tirar leite, não é mais como hoje. Hoje tudo é tudo diferente, tudo era difícil. E lavava todas as camisetas do clube, tudo isto sem cobrar 1 centavo. Tudo de graça. E com isso, o Palmeiras criou fama, e criou coragem, e criou força
e, acima de tudo, a grande amizade. Eu acho, enquanto que eu joguei no Palmeiras, não me posso queixar da amizade que nós tínhamos. Em toda a redondeza, de todo o município. Às vezes estava uma gargalhada por aí, não se entendia certo, porque a cabeça cheia de gols, e assim vai indo. Mas aonde não existe bravura, não existe futebol. O futebol tem que ser jogado dentro do campo, nem que às vezes é duro, mas tem que ser batalhado. Você tem que ser um batalhão lá dentro. E nós acostumávamos a isso ali. Nós jogávamos bastante bola, muita bola. E assim, então, eu tive que deixar encerrar a minha carreira. A Felicidade é o clube que eu ajudei a fundar, era o primeiro clube que eu ajudei a fundar. E joguei 8 anos, suei várias vezes a camisa, porque nem o falecido cunhado, Conrado também, era muito bom de bola. Ele teve que parar um pouco mais cedo, porque se machucou também, quebrou a perna. Foi lá em Ervazinho, contra o... Agora me fugiu o nome. Tanto faz. Era um conhecido, um amigo nosso, nós jogávamos muito bola contra Ervazinho. E essa jogada era para ser para mim, e ele me chamou de volta, Otávio, cai para baixo, deixa para mim. E eu caí para baixo, pegava o dele, o outro que ele estava marcando, e ele foi em contra. Ele veio com a bola e o Conrado foi em contra, pá, virou, quebrou a perna. E então ele teve que parar. E além de tudo isso, então aí que veio a tristeza. No futebol acontecem tristezas também. Coitado, acabei 6, 7, 8 filhos, tudo pequeno, deitado na perna quebrada, não tinha recurso para ir no médico, teve que se curar em casa. Ali, a gentileza do Palmeiras. Vieram daqui de Baú, eu já estava morando lá, nós éramos vizinhos, e vieram aqui de Baú, mostraram, sinceramente, até hoje a gente tem que agradecer aquilo ainda, que faz tanto tempo já. Ajudaram o homem, ajudamos o homem, fizemos toda a roça dele, plantemos a roça dele. Eu estava do lado e éramos cunhados. Então, eu participava de tudo isso. Para mim também não foi fácil. Tinha que cuidar da minha casa também, a minha roça também. E o pessoal daqui veio em peso ajudar lá. Fizemos toda a roça dele como ele sempre fazia. Eu ia lá, tratava os animais para ele e assim foi indo. Tudo que tinha que fazer, a gente fazia para ele. E depois, então, eu encerrei essa carreira, assim. Tive que parar. E o que eu posso dizer a vocês, o primeiro dia que eu não joguei, caí fora, porque não pude mais, eu estava aqui também, eu não olhei o Palmeiras entrar em campo. Não pude olhar. Tão apaixonado eu estava. Fanático. Quando o Palmeiras, eu vi que ele saía ali de atrás da parede, ali onde se mudava, e eu fui embora. Fui lá em casa, era tudo encostado, né? Fui atrás da parede, depois já estava em campo, eu voltei de novo. Fui atrás da parede e chorei. Não tenho vergonha de dizer, chorei sim. Mas teve que aguentar, era isso. Aconteceu. E assim foi me acostumando, depois não tenho mais, por 8 anos, então eu encerrei a carreira ali. Tá, como eu falei antes, como era pesado para o pai, minha mãe, principalmente, então ele já não queria mais, assim, ceder o campo. E o campo, quando ele foi feito, né, eu já estava morando em Laranjeira, daí eu já era casado. Ali, onde os meus irmãos, todos eles, que sempre me falam, eu não estava junto, em sábados de tarde, até em domingos, foram lá com enxada, tinha uma exportação lá de farinha seca, o subcrápia, como se chamava, cavocava fora, já ajeitava, já mediram tudo, vamos fazer campo. Foi meu pai se deu. Daí veio o tal do Luiz Kish, esse está vivo ainda hoje, que era um dos fundadores também.
Veio lá, morava lá nos Paulos, que era o sogro dele. E ele trouxe lá um pau lá, daí eu não sei o nome dessa madeira. Em alemão eles chamavam de Pineholz. Sei, doce nas costas para fazer as travas. Daí chegamos ali em cima no Geraldo Fux, meu cunhado. Ele então cedeu ali um potreiro lá para um campo novo. Daí nós fomos jogar lá. E lá eu não, eu já estava fora, né? Só que eu me lembro daquele campo lá. Eu não sei bem exato qual o ano e tudo, mas eu não jogava mais, estava machucado. Me lembro muito bem certinho, eu participei da inauguração lá, e esse jogo foi, eu acho que foi contra o Cometa, mas não tenho certeza. Esse jogo, eu apitei esse jogo. Isso eu fiz ainda. Então, várias vezes eu ia como árbitro, como juiz para Palmeiras. E de lá, depois seguiram. Nos tempos, sempre ia aqui. Esse potreiro aqui eu conhecia, me criei aqui, conhecia muito bem. Eu desse piá sempre falava como estava um campo bonito, que lindo, assim, essa baixada aqui, subia, assim, para futuramente ter artigo pancada, tudo bonito. Sempre encerrei graça nesse lugar aqui. E essa terra aqui, eu ajudei a pagar também. Eu não estava mais jogando, mas ajudei a pagar. Eu me lembro muito bem, naquela época, eu acho que era 10 sacos de milho. E esse dinheiro de para o Silvio e ele num dia lá na cidade, na frente do posto da cooperativa. Isso para mim é um sentimento de alegria. Vocês aqui do baú se lembrar de mim ainda, dos tempos antigos, que eu passei aqui, sempre feliz. E quero continuar o resto da minha vida feliz no meio de vocês. Muito, muito contente mesmo. Estou com 83 anos e quero fazer participação ainda onde eu posso. Agradeço o convite que vocês pediram, eu vim aqui. De repente, devia ter dito mais, ou de repente a gente esquece. Isso é lógico que a gente esquece, mas isso é normal. A minha cabeça está bastante oca também, e a gente também não é mais acostumado a se parar e falar abertamente sem ler, eu nem sei mais, porque enxergo mal. A bola eu enxergo às vezes ainda. Então, para todos vocês, muito obrigado mesmo. E se vocês me precisar um dia, enquanto que eu posso, podem contar comigo. Nem que eu não possa fazer muito, mas um jeitinho a gente sempre tem, principalmente a minha terra de Natal. Muito obrigado a todos e a todos vocês que estão se empenhando isso aí. Continuam assim, o Feta, que eu conheço pelo nome, eu não conheço pelo nome, mas eu sou conhecido, eu acho, por todo Itapiranga. Muito obrigado a todos. Eu sou Afonso Prais. Eu não sou o fundador, não era, né? Mas a gente batalhou junto logo do início, né? Antes de começar, foi fundado o Palmeiras, né? Nós já tínhamos o time, né? Como o Otávio já tinha falado, né? Uns 2 anos antes nós tínhamos time já. Eu era piá ainda na época. E como nós de piá, a gente ajudou a fazer o campo do Palmeiras, arrancar os rabugio, que é farinha seca, com picão. E a gente fez o campo na época, né? Antes da noite nós jogava bola, depois de sábados de noite, né? Antes da noite, né? E aí depois, quando foi fundado, né? Aí a gente jogou bola também, né? Uns 2, 3 anos, depois me machuquei o joelho, tive que parar também, né? Aí a gente se dedicou mais na diretoria e essas coisas, né? E na época do Palmeiras, né? Aí era no caminhão, né? Aí todo mundo ia de caminhão para o futebol, né?
E aí cada jogador pagava a passagem também. Tinha um pé em cima do caminhão e o outro já estava cobrando a passagem, né? Aí todo mundo, ninguém reclamava, né? Ia daqui até na cidade a pé para jogar bola, lá para Laranjeira, Beleza, Cotovelo, a gente ia a pé para jogar bola, né? O Palmeiras, né? E o Palmeiras, o nome do Palmeiras veio porque a maioria era torcedor do Palmeiras de São Paulo, né? Aí conseguimos, foi feito o nome de Palmeiras de Baú. E o hino do Palmeiras é aquele canto Palmeiras à beira-mar. Esse foi escolhido o hino do Palmeiras na época, né? Quando foi fundado, né? E depois, no decorrer dos anos, a gente foi feito sempre o torneio de futebol de campo, né? Aí tinha 20, 27, 28 times, né? Era o dia inteiro, né, para jogar bola. Aí era colocado a mesa lá, né, e eles controlavam os jogos, né. Aí jogava às vezes 10 minutos num lado, já virava, né. E ali não era como hoje tem a sociedade, né, churrasqueira. Lá era churrasqueira dentro da terra, colocado o pé de banana em redor os espetos era tudo feito de cambará. E aí mesa, não tinha mesas, todo mundo sentava na grama e comia, né? E quando era a confirmação de ir no torneio, devia confirmar com quantos quilos de carne e quantas pessoas, né? Aí cada espeto era 1 quilo, né? Aí todo mundo sentava na grama e comiam, né? Cuca e salada era comprado, né? E aí almoçavam assim, né? E aí era o dia inteiro. E a gente ia muito nos torneios, né? Me lembro uma de Capoeira Grande. Fomos num torneio lá acho que era do Palmeiras de Capoeira Grande. Na época era o Cluitz, era o goleiro, né? Aí nós fomos lá no torneio e aí de noite começou a escurecer, foi por pênalti, né? Baú de Capoeira Grande. Aí começaram a colocar lanterna no lado da trava, né? Mas não deu certo, né? Aí chutaram, o Cluitz disse que não era gol e não foi gol, né? E aí começou a escurecer, por fim a sociedade lá teve que comprar uma outra taça e nós pegamos a nossa taça e eles tiveram que comprar outra para dar para o outro também. Aí chegamos na Barra do Guarita, lá enchemos de cerveja a taça era grande, aí fomos tomando cerveja do copo da taça, né? E dali saímos, fomos para casa. E assim nós tínhamos muitos torneios que nós ficamos campeão, né? As taças hoje não estão aqui, né? Mas depois, quando a gente fazia outro torneio, eu colocava essas taças de novo para concorrer com os outros times, né? E aí, como o Otávio falou também já no campo ali dos Mech lá, né? A avó Maria Mech lavou as camisetas tantos anos sem cobrar nada. Às vezes a gente queria comprar um sabão, alguma coisa, ela não queria e não aceitou. E lavava cada semana todas as camisetas, calções, as meias, tudo, né? E tudo de graça sempre. Por isso a gente também chamava ela de mãe da sociedade, né? Porque eu acho que a Maria foi uma das batalhadoras, por isso acho que os filhos hoje também são batalhadores da sociedade, né? E a gente foi quantas vezes presidente da sociedade, a gente foi tesoureiro, secretário, né? Mas a gente sempre ficou ali gostando, fazendo as coisas, né? Deixava o serviço em casa e ia aqui na sociedade e trabalhando. E quando tinha uma promoção, a gente nunca comprava cuca, pão, salada, era tudo doado das famílias, né? Passava, né? Aí era só comprado um terneiro, alguma coisa, para fazer o churrasco, não era no açougue comprado. Porque aí todo mundo tinha o gado, né? Aí comprava o gado, carneava e fazia o churrasco. E com isso a gente batalhou tantos e tantos anos, por isso a gente está hoje aqui e nos
quase 60 anos a sociedade, nunca fiquemos sem diretoria, sempre tinha diretoria. E conseguimos fazer, eu acho que isso é a graça de todos que gostam de futebol, acho que gostam de fazer as coisas com amor. E assim a gente está batalhando. Hoje a gente não pode mais tanto, né? A saúde não ajuda muito, né? Mas a gente ajuda onde a gente pode fazer e onde pode ajudar as coisas, né? Porque sem isso a união não vai para frente. Tem que ser a união que vai para frente e tem que trabalhar para isso, né? Boa tarde, eu sou Wilson Schmitz. Tenho umas histórias para conversar do Esporte Clube Palmeiras de Baú, onde eu lembro quando eu era um menino, um piazinho, fazia-se os piqueniques do Palmeiras, que era na propriedade do meu pai, na beira do riacho, onde o pessoal se reunia, o pessoal do Palmeiras, fazia aqueles churrascos, onde tinha sempre um gaiteiro, que era o Pedro Ames, era o gaiteiro ali que animava esse piquenique, e era muito divertido. É uma história que também acontecia do Palmeiras. E outra história assim, dos presidentes, quando a gente puxou a frente do Palmeiras, nós tínhamos campeonatos bem disputados, onde numa final, chegamos numa final, o Palmeiras e o Flamengo. Isso foi em 2014. Uma disputa, uma rivalidade entre duas comunidades, era vizinhos, sempre existia uma rivalidade, onde a final aconteceu no Palmeiras e onde nós conseguimos ser campeão em cima do Flamengo. Foi uma conquista conquistada em 2014. Em 2004, isso era antes, nós tínhamos um campeonato muito disputado também, onde chegamos numa final versus o Cometa. E ali o Cometa e o Palmeiras existia uma grande rivalidade. O Cometa tinha uma equipe muito, muito forte, tinha até jogador profissional, tal de Marcinho, de Portela, jogou com eles. O Maras, que era o goleiro, o Diva, todo esse pessoal estava na fase boa do futebol. E daí nós aqui, participando do campeonato, e a gente puxava a frente do clube, vamos participar e vamos. Aí o poder aquisitivo também estava um pouco difícil aqui, porque nós ia contratar jogador de fora, que cobravam as despesas. Aí a gente se dedicou em patrocínio e conseguimos arrumar bom percentual de placas ali, onde nos ajudou para conduzir esse campeonato. E ali eu quero citar ali umas pessoas que me ajudaram muito para formar essa equipe, que foi o Jorge Borges e o Espírito. Foram duas pessoas assim que me ajudaram bastante para nós conseguir formar essa equipe. Aí aconteceu e chegamos na final. O primeiro jogo era aqui no Palmeiras. Aí eu fui conversar com o Marino Chay para ele vir filmar esse jogo, para nós ter depois uma recordação desses futebol. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Estamos iniciando mais uma jornada esportiva com o padrão da rede Beberi de Comunicação. Para você que está com a gente, um grande abraço. Obrigado pela audiência na decisão do Campeonato Municipal. Marcação especial do Bocha. O Bocha deu duas pegadas ali no Diva. Jogador muito rápido esse Bocha, camisa número 5, que vem lá do Rio Grande do Sul. A bola está sobrando para a equipe do Cometa, com camisa número 10, Marcinho. Marcinho tentava inverter lá na direita para o Maninho. Maninho dominou, passou da marcação, passou por dois, chegou Bocha de carrinho, cortou. Eu entregando pro Betinho, Betinho gira o corpo, tenta enganar o adversário, tocou na frente para o Tato, Tato na tentativa com o Espírito vai chegando, foi puxado, já está dando o quê? Pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Palmeiras! Mico puxou, Espírito é pênalti para o Palmeiras, Pedro Valor! E pior que puxou mesmo.
mesmo. Puxou, claro que o espírito, você sabe, o espírito, se você dá uma puxadinha, ele se atira mesmo, né? Mas que puxou, tanto que, só, claro, não deixa um barato, o pessoal vai pra cima do juiz e tal, mas que houve o pênalti, houve sim. Aos 19 minutos do primeiro tempo, é o segundo pênalti para o Palmeiras. Quem cobra agora é o espírito. É frente a frente, olho no olho, espírito Alexandre. Correu pra bola, espírito. Gol! Sai dançando a Macarena, o espírito. Aos 19 do primeiro tempo, ameaçou pro lado esquerdo e bateu no direito. Palmeiras 0, Cometa, Pedro. Aí a final foi lá no campo do Cometa, onde então ali o Cometa estava falando, nós vamos ser campeão, nós vamos ganhar do Palmeiras. Aí nós trabalhamos bastante, eu reuni a piazada durante a semana e coloquei isso para eles, ó, assim, vamos nós ser campeão. Aí fizemos um almoço naquele domingo, no rancho ali do meu cunhado, Lotário Wesendon. Ali nós fizemos uma galinhada e de manhã, naquele domingo de manhã, eu fui no Marino Scheidt para pegar aquela fita onde foi filmado esse jogo aqui. Aí eu bati na porta do Photo Studio lá do Marino, daí ele estava dormindo ainda, isso eu lembro. Ele levantou lá e disse, bah, Wilson, eu não fiz ainda a cópia dessa fita. Aí eu disse, mas nós eu queria muito essa fita aí para nós olhar o jogo daqui, para tirar os prós e os contras, né? Para tu se preparar melhor para a final, né? Aí ele disse assim, Wilson, eu vou te arrumar. Passa daqui 1 hora, eu vou te dar ela em mãos. Eu passei de 1 hora depois e realmente ele deixou tudo prontinho. E lá nós olhamos aquele futebol aqui, a primeira final, a semifinal, e copiamos ali, tiramos umas dúvidas ali, isso ajudou muito. E o que a gente falou bastante? Só jogar o futebol, não vamos se preocupar com arbitragem, com torcida, e vamos fazer o possível. E conseguimos, ganhamos o jogo lá de 2-1, na verdade seria 3-1, o Bandeira anulou um gol legítimo do Espírito ali, que foi um gol claro, e o Bandeira anulou. Mas tudo bem, faz parte do futebol. Ganhamos de 2-1. Autorizou a arbitragem, lá vai o Betinho, ele vai tentar cruzar toda a equipe do Palmeiras no ataque. Palmeiras que vai vencendo por 1-0, jogados até agora 12 minutos em forma sério. Vai roubar a luz aqui, ô caralho, os canicos. Tem vergonha na cara, ô? Começa a esquentar o jogo. Olha o jogada de contra-ataque. Saiu o goleiro ali da equipe do Cometa. Lá vem o Palmeirão. Vai jogada de ataque. Pode pintar lance de gol. Cruzou. Atenção. Vai pintar lance de gol. O Espírito com a bola. Bateu. O árbitro manda parar, é cobrança de falta para a equipe do Cometa. Finalzinho de jogo, 52 minutos, vai tentar, termina! Palmeiras é campeão da primeira divisão de Itapiranga. É festa ao Célio Cardoso. Aí, naquele tempo, tinha ingressado o Corpo de Bombeiros em Itapiranga. Aí eu fui lá conversar com eles. Se eles não queriam fazer uma carreata conosco, o caminhão do Corpo dos Bombeiros, fazer uma carreata pela cidade ali com o time do clube. Aí, não dá. Aí, na verdade, o chefe deles não estava nesse dia. Daí eles pediram para eu voltar no outro dia. Eu fui lá de novo, falei com aquele Bamberg, acho que era o presidente ali dos bombeiros. Aí eu conquistei ele para ele vir lá. Só que daí eu disse, só aparece o caminhão depois do jogo, se nós ser campeão. Se nós não ser campeão, não me encosta o caminhão ali. E realmente deu tudo certo. E daí aqui nós tínhamos preparado já a festa naquela noite. E eu nunca me esqueço do Alfonso Welter.
na época trabalhava na Brahma. Aí eu deixei ele responsável aqui pelas bebidas. E daí nós fizemos a carreata lá pela cidade e chegamos no Baú. Mas uma grande festa. Fizemos um churrascão ali e bebidas. Quando eu entrei na Copa, atrás da porta estava parado o Alfonso Welter. Me agarrou de um jeito, o homem chorou de emoção, sabe? De tanto torcedor que esse cara era do Palmeiras. Então isso são coisas que marcam, que a gente fica... Isso tu não esquece na tua vida. E mais uma coisa, deu um baile da Escolha Garota do Esporte. Aí nós também tinha umas meninas aqui de Baú que queriam ser candidata, mas eu direcionei uma menina ali que era filha do Arley Schneider. Eu via nela que ela tinha todas as condições de ser uma garota. E conversei com ela, primeiro ela não puxou muito, depois ela aceitou. E ela também foi escolhida a garota do esporte, isso foi em 2017. São registros, são coisas assim que a gente... boas lembranças, como se diz. Aí depois a gente também entregou o cargo para o Francisco, que hoje está tocando o barco e está fazendo muito bem o seu trabalho. E assim é a história do Palmeiras. Um relato assim que eu lembrei agora, que eu queria colocar também, eu não era pequenininho, mas me contaram essa história. O Palmeiras foi jogar um torneio em Capoeira Grande. Aí o Canísio Mexe era o goleiro. E lá foi, no torneio, várias equipes participando, e a final foi o Palmeiras de Baú e o Palmeiras de Capoeira Grande, né? Foi isso aí. Aí, como não tinha na época iluminação nos campos, nada, começou a escurecer. E batendo pênalti, foi para os pênaltis, né? E o Canísio falava muito dele, ele defendia todas, não deixava passar a bola. Era um baita goleiro na época, o Canísio ali, que defendia as cores do Palmeiras. E no fim, acho que escureceu, não sei como aconteceu isso ali, acho que meio se dividiram os títulos ali, porque não tinha mais como continuar. Ah, uma história também, um campeonato que ficamos campeão, que eu quase esqueci. Isso foi em 2014, contra o Flamengo, eu comentei um pouco antes. Os atletas na época eram os Bertol, os dois Schmitz, o Darcio e o Nilson. Era essa equipe. E do campeão contra o Cometa, a gente gostaria muito de citar duas pessoas assim que ajudaram muito, que eram o Jorginho e o Espírito. E o time do Palmeiras eu posso até citar o time. O Fábio era o goleiro, na zaga jogou o Jorge e o Neuri Bock de Mondaí, laterais eram o Coxinha e o Evo, na 5 jogou o Bocha, na 8 o Betinho, na 10 o Elver, na 9 o Espírito, na 11 o Tato, que veio lá de Palmitinho, e o ponteiro direito era o... Meu Deus, o Ricardo, irmão do Jorginho. Então era uma equipe assim que realmente batalhou e conseguimos ganhar aquele campeonato que foi muito disputado. Movimentos, assim, muito público, muito carro. Eu lembro naquele ano, aqui não tinha mais espaço para deixar os carros, aí foi enchendo a rua, descendo aqui para baixo, na propriedade do Telmo, ali no Potreiro, estava cheio de carro. Até lá em casa, no pátio, cheio de carro, os dois lados da rua, cheio de carro. Muita gente, muito momento. Isso se diz assim, o pessoal ansioso para ver aquela final. Na época do campeão Cometa e Palmeiras, o técnico foi o Leonir Livinali. E o Leonir também já usou a camisa do Palmeiras e jogou para o clube. E o massagista era o Luiz Welter. Era massagista por vários anos. Muitos anos ele nunca negou esse favor e sempre estava prestes ali para nos ajudar e fez o papel muito certinho ali como massagista. E aí também tinha um campeonato de juniores na época, onde o Daniel Schipschap era o técnico do time. Fez o time e era o treinador do time. E o Palmeiras ficou invicto sem perder nenhuma. Ficou campeão invicto, sem perder nenhuma partida, não perdeu nenhum jogo.
Isso méritos ao Daniel ali, que se esforçou tanto, muito, e conhecia essa piazada e fez a equipe para realmente ganhar todas. Sou Telmo Mesh, aqui de Baú, ao meu lado aqui o meu irmão Canísio Mesh. Nós jogamos juntos jogar bola, nós temos quase a mesma idade, nós jogamos muitos campeonatos, mas era no Palmeiras e Baú, né? A única história que eu não me lembro, meu irmão mais velho, Otávio Mesh, sempre fala quando era o campo lá no Martinho Schmitz, quando não tinha bola para jogar, nem bola não tinha, aí veio o Daniel Schmitz do quartel, serviu em Paraná, Palmas, acho que era, na cavalaria. Aí ele veio do quartel, aí ele queria fazer uma corrida com meu pai. Aí o meu pai, mas tu tem que pegar o cavalo. Mas o pai conhecia o cavalo. Se eu enfiava a espora nele, ele ia para trás e para frente. Aí o Daniel trepou em cima, agora deu um grito lá, ou não sei o quê, como é que foi. Aí o pai estava na metade já, olhou para trás, o Daniel, o cavalo sempre indo para trás. Ele mete a espora e a soiteira. O cavalo não ia para frente. Aí ele ganhou a corrida, a aposta, tudo. Aí, não sei quantas cervejas eles jogaram naquele dia. Isso é uma história que meu irmão Otávio sempre falava. Um dia estava lá na casa dele, nós comentamos isso. Mas Telmo, ele disse, eu tenho uma foto aqui. Ele me veio com uma foto, o pai correndo contra o próprio cavalo dele. E são as histórias que a gente... Mas eu não me lembro disso, uma história que eu vi na foto. Umas histórias assim, aí o Canísio sempre era o goleiro, quando eu jogava no Cometa, ele era o goleiro, jogava de centroavante. São José de Cristiano Meita jogava no centroavante. E no tempo do Palmeiras, eu não me lembro muito bem, eles não comentaram, mas o Otávio e o Canísio sabem, nós estávamos invicto 30 jogos. Aí nós fomos jogar lá em Capoeira, em Uruguai de Capivara. Lá nós perdemos, de 1-0, 2-0. Aí nós, 31 jogos, primeiro jogo que nós perdemos depois, então. O nome do Palmeiras surgiu, nós estávamos assim, tá, o nome, tem que ter um nome, né? Aí todos os meus irmãos, eu escutava esporte, né, jogos, na rádio, Palmeiras e São Paulo, nós torcíamos sempre para Palmeiras e São Paulo. Aí escolhemos o nome Palmeiras da Linha Baú. Eu vou apresentar só as principais taças, né? Apesar de nós ter várias, né? As principais taças ali contra 2003, terminou em 2004, né? Palmeiras e Cometa. Essa aqui foi segunda divisão 2011, tempo que o Lobão era goleiro, né? Essa aqui em 2014, foi contra o Flamengo. Essa aqui é a Sub-16 que o Daniel Chipchap era o treinador, ficamos invicto, né? Essa aqui, daí que nós reformamos o nosso time, foi em 2018, mas essa é da segunda divisão. Essa aqui é a pisada representando o Palmeiras, fizeram um time, o Decir, né? O nosso parceiro, a turma dele, daí jogamos tipo um regional sub-7 lá em Santa Helena, aí ficamos campeão. Essas são as principais taças, apesar de nós ter várias. Essa de aspirante, nós não... tá ali dentro, né? Também, por certo, merecia, né? Mas tá ok essas aqui, representa as outras. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e que o clube sorteado poderá ir lá na Tipo Calçados e escolher a bola do seu feitio. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.